A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. A proposta é permanecermos estudando sempre o Pentateuco kardeciano, as obras subsidiárias da doutrina espírita, para conhecermos, estabelecermos segurança pessoal na convicção, no entendimento dessa faculdade natural que é a mediunidade e os riscos das enfermidades da alma, responsáveis pelo mau uso do livre-arbítrio, quando não assumimos adequadamente o compromisso com a mediunidade, gerando, portanto, a obsessão. Vamos dar continuidade à apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira, no capítulo em que estamos abordando a emancipação da alma. Nós paramos no tópico letargia, catalepsia e mortes aparentes. Os casos de letargia e de catalepsia revelam que o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Isto está de acordo com o Livro dos Espíritos, nas questões 419 em diante. São situações de emancipação da alma, consideradas pela medicina como estados patológicos. As causas são variadas, desde lesões cerebrais, ação de certas substâncias químicas ou grave perturbação psicológica. Para o espiritismo, é um estado anômalo que pode ser induzido por espíritos obsessores ou por intenso afastamento ou desligamento do perispírito do corpo físico, situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Na letargia, a pessoa encontra-se em uma condição de torpor ou de lentidão funcional. Há imobilidade generalizada e o sono letárgico, que pode conduzir à morte. Outras vezes não há sono, propriamente dito, ainda que não ocorra qualquer resposta muscular. Nestas condições, o indivíduo sabe o que está se passando, pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma defesa muscular. Perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado ao estado letárgico. Na catalepsia, ocorre diminuição generalizada da resposta, ou seja, a reatividade, que se caracteriza comumente por um estado similar ao transe. Médicos e enfermeiros devem ter em mente que, mesmo com o paciente em transe, as conversas podem ser ouvidas. Ensinam os postulados médicos. O mais comum na catalepsia é que apenas uma parte do corpo se mantenha imóvel. Mas, meu caro ouvinte, qual é a diferença entre a letargia e a catalepsia? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia,
ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, ou seja, pela aplicação do passe. Meu caro ouvinte, você encontra essa explicação em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 424, ou comentário realizado pelo próprio codificador. Considerando-se que em ambas as condições há paralisia, total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Um outro tópico a estudarmos é o sonambulismo, que faz parte do capítulo da emancipação da alma. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. É situação relativamente comum nos médiuns psicofônicos e psicógrafos, que em geral apresentam algum grau de sonambulismo. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isto acontece, o encarnado atua como espírito emancipado, ou seja, um fenômeno anímico da própria alma, ou como médium, informações dos espíritos. Nestas condições, o sonâmbulo perde momentaneamente contato com a realidade aparente, externa e da vida de relação, vivendo a vida do espírito, enquanto o corpo permanece inerte, situado entre a vigília e o sono. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico e porque os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes, já não têm sentido. O outro tópico é a dupla vista, conhecida também como segunda vista ou a vista da alma. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Vêm, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago, ele fita sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver, com os próprios olhos físicos. Então, meu caro ouvinte, todos esses tópicos referem-se ao capítulo da emancipação da alma, ou seja, o perispírito desvencilhando-se do próprio corpo e apresentando expansão de suas camadas no mundo espiritual. O outro tópico é o êxtase. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é o adjetivo relacionado ao fenômeno da emancipação da alma, conhecido como êxtase. Então, aquele que a possui é chamado estático. É ainda mais independente.
O êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Bicorporeidade e transfiguração. Ambas as manifestações anímicas estão definidas em Os Livros dos Médiuns como variedades dos fenômenos das manifestações visuais. E por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá que não estão fora dos fenômenos naturais. Na bicorporeidade, o encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico. Enquanto este permanece adormecido em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está o seu corpo. A visibilidade pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada. Este tipo de emancipação da alma é muito comum quando se aproxima a hora da desencarnação. O espírito sente necessidade de ir ao encontro de entes queridos para despedir-se. Entre nós, no Brasil, são notáveis as histórias de bicorporeidade do estimado espírita e educador mineiro Eurípides Barçanufo, que nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, que ao sair do corpo tornava-se tangível a outros encarnados, para auxiliá-los em suas múltiplas necessidades. Em geral, as pessoas assistidas desconheciam o fato de que se tratava da visita de um espírito encarnado materializado, cujo corpo físico encontrava-se adormecido no leito de sua casa, em Sacramento, Minas Gerais, cidade onde Eurípides residia. E vale a pena, meu caro ouvinte, nós nos aprofundarmos, estudarmos a missão de Eurípides Barçanufo. O Homem e a Missão é uma obra que trata de toda a sua condição de espírito superior na Terra, desempenhando essa condição. Até parto ele já fez em condição de bicorporeidade, sendo visto em mais de um lugar ao mesmo tempo. Os seus alunos já conheciam a condição. Quando ele entrava nessa condição de êxtase, ele desdobrava-se, os alunos ficavam quietos e daqui a pouco vinha o professor Eurípides Barçanufo com alguma nova história, onde se encontrava, o que realizou e o que havia feito com o fenômeno da bicorporeidade. Vamos continuar abordando a emancipação da alma já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, elaborado pela Federação Espírita Brasileira, onde estudamos os pontos básicos, a origem da mediunidade, a estrutura relacionada à emancipação da alma, as propriedades do perispírito, da comunicabilidade, de todos os recursos básicos necessários para compreendermos essa faculdade e melhor servirmos no propósito do bem, nas reuniões mediúnicas, na aplicação do passe, no uso da psicografia, da psicofonia, como médiuns conscientes do trabalho do bem, exercendo o Evangelho em nossas vidas no trabalho do Cristo. O desdobramento espiritual leve, isto é, sem tangibilidade,
ocorre com relativa frequência nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, sobretudo entre os médiuns videntes e psicofônicos. Às vezes, o encarnado se desloca até o local onde um acontecimento está ocorrendo, ou se posiciona ao lado do espírito comunicante, fornecendo mais tarde detalhes do que percebeu no ambiente espiritual da reunião, ou fora desta. Isto é muito comum numa reunião mediúnica, e na avaliação, somadas as impressões de cada um, nós temos um conjunto muito mais abrangente e, portanto, muito mais favorável a uma abordagem pedagógica de aprendizagem. Em outras situações mais comuns, o encarnado sai do corpo e assiste a uma projeção de acontecimentos ou fatos transmitidos em uma tela muito semelhante à utilizada nas projeções de multimídia ou de cinema. Esta última possibilidade se revela importante para melhor compreender o sofrimento do espírito comunicante e auxiliá-lo adequadamente, ao acompanhar ações cometidas por ele no passado e que agora se refletem no presente. Então são inúmeros os recursos que já existem no mundo espiritual. Aliás, tudo que nós temos na Terra é cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual. Então as projeções, as telas, as oportunidades de abordagem da memória, do que trazemos dentro de nós mesmos, exteriorizadas em telas, em projeções, tudo isso é recurso oferecido pelo mundo espiritual que facilita a oportunidade de abordarmos melhor de quem se trata, do seu comunicante, como ajudá-lo, como melhor orientá-lo e acolhê-lo. Na transfiguração acontece um fenômeno inusitado e muito raro. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica no encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. Por exemplo, um ocidental típico pode, sob o efeito da transfiguração, apresentar-se com a aparência de um oriental. Ou um jovem pode modificar a expressão fisionômica e corporal, assemelhando-se a um idoso. O melhor e maior exemplo de transfiguração de que temos notícia foi a de Jesus, ocorrida no Monte Tabor, na qual o rosto e as vestes do Senhor resplandeceram como o sol. Este fenômeno foi amplamente anunciado por Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 9, em Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8, em Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, e por Pedro em sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 16 a 18. Este episódio, meu caro ouvinte, traz uma representatividade muito significativa para a permissão do próprio Cristo em estabelecer a faculdade mediúnica como recurso natural após a proibição de Moisés por conta do abuso da mediunidade. Então Jesus vai ao Monte Tabor, leva vários dias para chegar a esse local. A subida é muito íngreme, ele leva apenas Pedro, João e Tiago com ele, transfigura-se para mostrar toda a sua superioridade e a apresentação de toda a sua luz, portanto, muito significativa a vida resplandecente e real do Espírito do Cristo. E então, os discípulos têm sono, ou seja, doam ectoplasma. E aí, quem se comunica? Comunicam-se Elias e Moisés. E Moisés, que faz uso de uma comunicação, sendo um legislador, um profeta, que proíbe as comunicações por conta do abuso, agora faz uso dela sob a ordem
e orientação de Jesus. Pedro se sente tão bem em estabelecer contato com os comunicantes que diz: Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para mim, para o Senhor e para Moisés, porque é bom estar aqui. Ou seja, Pedro demonstra todo o seu regozijo em compartilhar das energias do amor de uma reunião mediúnica realizada a céu aberto, com um legislador que havia proibido a comunicação, agora ele mesmo faz uso dela. O que significa isso, meu caro ouvinte? Significa que a mediunidade ela tem que ser estudada, tem que ser disciplinada, tem que ser usada de maneira coerente para tirarmos proveito dela de forma moral, de evolução, de maturidade dignas do trabalho do bem com Jesus, e não com a ideia egoística de promoção pessoal ou de uso de condição econômica, cobrando pelos seus recursos. Aí está o abuso, a cobrança, a utilização dela com intenções infelizes, equivocadas, imediatistas. E foi por isso, pela rudeza do povo, que Moisés assim procedeu. Mas Jesus do Monte Tabor liberou a mediunidade, meu caro ouvinte, e chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em seu capítulo 128, Dádivas Espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou se guardasse a verdade, para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões, sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que todas as nossas experiências espirituais, sejam elas da vidência, da audiência, dos fenômenos realizados pela psicografia, pela psicofonia, intuição ou inspiração, que primeiramente servem para nós, não sejam utilizadas de forma regular ou odierna nas conversações com qualquer pessoa, porque nem todos vão compreender, nem todos estão preparados para realmente tirar proveito daquilo que a nossa mediunidade pode usufruir com a permissão do nosso guia espiritual. Então façamos como Jesus, apresentemo-nos ao trabalho,
Permitamo-nos a faculdade ao fenômeno, mas vamos fazer desse recurso pedagógico primeiramente para nós e conversar com quem pode realmente trazer para nós proveito, e não aqueles que vão malbaratear toda a nossa condição de conquista. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.